Vamos orar? Senhor, acabamos de ouvir o Teu amor, que não pode ser medido, que não pode ser explicado muitas vezes, mas mexe profundamente conosco. Pedimos que o Senhor nunca nos deixe olhar para o Teu amor de forma fria. Que o Senhor sempre mexa com o nosso coração e nos faça responder ao Teu amor de forma grata, de forma adoradora. Pedimos que agora, à medida que ouvimos Tua palavra, o Senhor nos leve a ponderar as coisas com a ótica da Tua santa palavra. Isto é, que a gente aprenda a olhar para esse mundo como um mundo criado, belamente criado por Ti, mas que também foi corrompido pelo nosso pecado e carece desse amor incomensurável para ser transformado, para ser renovado, para ser colocado no seu devido lugar. Pedimos que o Senhor nos dê uma cosmovisão cada vez mais condizente com Tua santa palavra. E pedimos que Tu uses este momento para tal. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 16. Antes de a gente ler o texto, eu quero lembrar o que eu estou falando, porque eu sei que sempre tem pessoas que chegam no meio da semana no PV e às vezes não pegaram as palestras anteriores. Além do que, até para nós que já ouvimos as anteriores, é sempre útil a gente conectar com a verdade de Deus que já foi exposta. Então vamos lá. Nosso tema é uma cosmovisão cristã e para tal nós estamos estudando devagarzinho não só o que é cosmovisão, mas algumas partes de ter uma cosmovisão formada. No primeiro dia eu defini brevemente o que é cosmovisão e a gente falou de uma dicotomia que é muito predominante no pensamento moderno, inclusive no cristianismo. E aí eu disse, o propósito da primeira palestra era mostrar para a gente a necessidade de ter uma visão holística, abrangente, né, de vida a partir da nossa fé cristã. Não só de vida religiosa, não só de vida eclesiástica, de vida total, a partir da nossa fé. Ontem eu expliquei que uma das formas da gente expressar a cosmovisão cristã, e combina com as escrituras, é através de uma história. Porque a Bíblia faz isso. Na verdade, eu disse quase metade da escritura é verdade de Deus que vem em formato de narrativa. Se vem em formato de narrativa, Deus sabe a importância de contar uma história. De que, na verdade, a nossa redenção não é uma série de proposições, e sim uma história de conquista e triunfo do nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu disse que essa história tem 4 pilares. Ontem nós estudamos criação. Mas uma das coisas que eu disse no começo, quero reforçar aqui de novo, à medida que a gente lê o texto e prossegue para a segunda parte, é que a história não pode ser apenas uma história que a gente conta para os outros. Ela tem que ser apropriada por nós. Você tem que viver à luz dessa história. Eu aprendi isso com um teólogo há alguns anos atrás. Ele fala assim, ele falou uma frase muito interessante que chamou a minha atenção. Ele disse assim: frequentemente nós usamos a seguinte expressão: você tem que viver o evangelho. Ele diz assim: eu sei o que você quer dizer, mas talvez essa não seria a melhor maneira de dizê-la. Por quê? Porque o evangelho é primordialmente uma notícia. Ninguém vive uma notícia. Você não lê o jornal e fala assim: vou viver o assassinato de ontem à noite. Você não vive, você vive à luz da notícia. Por causa da violência presente na cidade, é que você fala para os seus filhos assim, ó, cuidado quando você sair, você pegar o ônibus ou coisa do tipo. Você vive à luz da notícia. Mesma coisa acontece quando o evangelho nos atinge. A gente não vive o evangelho estritamente falando, a gente vive à luz do evangelho, à luz da notícia. A notícia transforma a nossa maneira de enxergar. Então, o que eu quero dizer é que cosmovisão cristã é quando a verdade bíblica, é quando a história que começa na criação, e hoje nós vamos ver a queda, é o segundo ato desse drama, dessa história, é quando a gente começa a viver à luz dessas coisas. Elas têm que ser encarnadas, apropriadas. Não é só o que a gente conta. Ontem eu brinquei e falei assim, criação para vários de nós é a historinha que a gente conta na escola dominical para os pequenininhos. A gente quase nunca fala de criação. E ontem a gente viu apenas um pouco das implicações que a doutrina da criação tem para a nossa vida.
Hoje a gente vai falar de queda, porque também tem que ser discutida e apropriada, tá? Então, guarde isso, porque não pode ser uma história que você só conta como se estivesse fora de você. Ela é a sua história. Você é alguém criado, que caiu, foi alcançado por Cristo, e um dia vai ser totalmente restaurado. Então, criação, queda, redenção e consumação também é a sua história. Não é só a história da Bíblia, é a sua história, tá? Por isso que ela precisa ser apropriada e entendida nas suas implicações. Bem, eu quero ler com vocês Ezequiel 16, mais uma vez, como um texto que nos dá o pontapé inicial da nossa discussão. Eu não tenho feito exposições aqui, eu disse para vocês no começo que eu não faria exposições. A gente está tratando de um tema, mas olhando para a Escritura e tentando aprender das Escrituras sobre esse tema, que é cosmovisão. Então, as passagens que eu tenho lido nos dias anteriores, e a de hoje também, ela não é o todo da minha fala, mas ela tem um aspecto importante que eu vou trabalhar na minha fala, tá? Deixa eu explicar Ezequiel 16 antes de começar a leitura a partir do versículo 15. Ezequiel 16 é um dos capítulos que mais me chocou na minha adolescência. E eu aprendi isso com meu querido e sábio pai. Ele falou assim: filho, Ezequiel 16 é um tapa na cara do povo de Deus. Por quê? Porque ele conta a história de Jerusalém, simbolizando o povo, como sendo uma criança que foi largada pelos pais naturais, no seu sangue, ela tinha sido parida e foi jogada em meio ao seu sangue e deixada lá. E aí Deus é representado pelo homem que, passando pelo caminho, vê a criança e toma a criança para si. Ele protege essa criança, ele a lava, ele cuida, ela cresce, ela fica bonita, ela vem a ser moça. O texto fala que os seus seios, então, surgem, é sinal de que agora ela é uma mulher. Ele veste essa mulher com as suas roupas e a sua beleza, e no tempo próprio ele se casa com ela. Ela se torna sua esposa. Até aqui, até o versículo 14, a história é linda. É no 15 que a porca torce o rabo. No 15 começa assim, ó. Mas, esse mas é desgraçado. Confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia. Graças à tua fama, te entregaste à lascívia por causa dela. E te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste a teus filhos e a tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Eu acho que esse texto incorpora bem uma das coisas que eu quero trabalhar no dia de hoje, que como queda tem a ver com pegar a boa criação de Deus, que Ele deu para o nosso desfrute e deleite, para que apontasse as glórias e perfeições dele, e nós agora tomarmos essa criação dele e usarmos contra ele. Queda tem muito a ver com tomar aquilo que é de Deus, é propriedade dele, que ele entregou para o seu deleite, mas reverter de tal forma que você usa contra ele. Então, voltando numa analogia que eu falei ontem, queda é tomar a estrutura que Deus fez e, ao invés de direcioná-la para a glória dele, é direcioná-la contra ele.
tá? Para a vergonha do povo de Deus e para a difamação. Eu acho que esse texto nos ajuda. Eu nem li a parte mais forte do texto. O texto vai ficando mais grosseiro para frente. Vai falando de como essa mulher, que é o povo de Deus, representa o povo de Deus, ela vai se tornando insaciável na maneira como ela se entrega aos seus vizinhos. A idolatria que não sacia. Ela vai se entregando aos homens por causa da sua virilidade. Começa a descrever umas coisas assim do tipo, você se encantou com eles porque eles eram mais másculos, fazendo uma referência ao seu órgão genital. Tipo assim, colocando nesse nível. Deus descreve a coisa de forma tão feia, diz assim, ó, vocês são piores que prostitutas, Deus fala para o seu povo. Porque prostituta ainda faz isso porque ganha dinheiro. Vocês não, vocês pagam os seus amantes. Então Ezequiel 16 é um texto assim que derruba a gente. Mas descreve de uma maneira gráfica o que é a queda. O que ela significa à luz da beleza que Deus fez para o seu deleite, mas para que ela levasse você a se voltar ao Senhor, para que levasse os homens a se voltarem ao Senhor. E, no entanto, eles distorceram isso. Então eu quero falar de pecado hoje, e vai parecer que nossa fala vai ser só deprê, mas eu espero levar você a entender como ela é necessária para que a gente tenha não só entendimento melhor da redenção, mas a gente tenha encanto maior pela redenção. Redenção se torna mais vívida quando o nosso pecado não é esquecido. Conversa com gente nova convertida. Coisa mais gostosa do mundo, ele fala assim, pastor, o senhor não sabe de onde Jesus me tirou. Ele quer dizer assim, ó, está muito claro na minha memória. Quando o pecado ainda está muito claro na memória da gente, nosso amor e encanto pelo Senhor Jesus Cristo é maior. Quando o nosso pecado ele fica sepultado, ele começa a ficar esquecido, sai da nossa vista, Jesus é bom, é legal, assim, mas ele perde o encanto, ele perde a maneira cativante com a qual nos atrai para si. Por isso é necessário a gente falar disso hoje, e eu espero que nos dê um aspecto a mais para a formação da nossa cosmovisão. Bem, primeira coisa que eu quero dizer, e eu vou dar os pontos daqui a pouco, é que pecado não se refere, na Bíblia, não se refere apenas aos nossos atos, palavras e pensamentos. A Bíblia ela vai mais longe do que a gente está habituado a falar. Nós falamos de pecados normalmente como coisas que a gente faz ou deixa de fazer, mas a Escritura muitas vezes trata pecado no singular, não no plural. Por quê? Porque pecado não é o que faz, o que você faz, é o que está dentro de você que leva você a fazer o que você faz. Entendeu? Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Pecado na Escritura é mais profundo do que só alguns maus hábitos que eu tenho. Não é alguma coisa que eu vou para um determinado programa, acampamento, retiro de casais e eu resolvo rapidinho. Corto esse hábito, resolvi o meu problema do pecado. Pecado na Escritura é mais profundo. Jesus falou que não é aquilo que entra dentro de nós que nos contamina, mas o que sai do coração. E lembra que eu falei que coração é aquilo que é profundo, é difícil de ser mudado, pois é lá que pecado reside. Por isso que a Escritura às vezes trata pecado no singular. Porque é o que leva a gente a fazer o que a gente faz. Ao falar de pecado no decorrer dessa palestra, pode ser que você tenha a impressão de que o pastor está sendo assim, está depreciando demais o ser humano. Mas eu quero que você entenda que é exatamente o contrário. Eu vou falar de pecado e vou falar algumas coisas que são importantes para a gente entender a queda, mas não significa que eu estou denegrindo o ser humano, é o contrário. É porque a gente tem uma visão alta de Deus e daquele que foi feita à imagem de Deus, que pecado é tão ofensivo. É porque a gente exalta a Deus e diz, quem é a imagem de Deus é tão encantador e tão cheio da beleza de Deus, que pecado é tão ofensivo. Porque não é simplesmente fazer mal a uma criatura, é fazer mal à imagem do próprio Deus. Por isso que a gente leva o pecado a sério. Porque a gente leva Deus a sério. E porque a gente leva as pessoas a sério. Então é por causa da nossa alta a perspectiva de Deus e da sua imagem, é que nós falamos de pecado como coisa séria, tá? Por isso que a gente precisa ter uma cosmovisão moldada pela realidade de que vivemos num mundo caído,
com efeitos tanto dentro quanto fora de nós. O que você vai ver ao longo dessa palestra é que o meu desejo é que você compreenda que o fato de ter havido a queda no capítulo 3 de Gênesis molda o nosso mundo fora e dentro de nós. As coisas mudaram fora e dentro de nós, ao ponto de que se você deixa isso de lado, sua visão começa a ser muito utópica da realidade. Se você não compreende as implicações da queda, você não tem a percepção do mal que o pecado traz. Por isso que eu quero trabalhar com essa ideia de que nossa cosmovisão tem que ser moldada por essa realidade. Eu tenho 3 pontos, então se você gosta de anotar, eu vou falando um por um. O primeiro ponto, e são pares de palavras, tá? Eu vou sempre usar 2 palavras. O primeiro ponto é profundidade e abrangência. Profundidade e abrangência. Vamos lá. Então, ontem eu falei de estrutura e direção. Eu disse que Deus criou a estrutura criacional e ela é boa. Eu falei de diferentes áreas da ordem criacional. No final a gente falou sobre a soberania de esferas, e as esferas elas são por criação boas, mas por causa do pecado a direção é que vai ser ruim. Então hoje, queda vai tentar nos ajudar a discernir a diferença entre estrutura boa e direcionamento mau. E não é fácil discernir isso, porque essas coisas estão entremeadas. A gente normalmente joga o bebê fora com a água suja, tá? A gente joga tudo fora, mas isso tem a ver com aqueles extremos que eu falei no primeiro dia, que ou você rejeita tudo, ou você diz, nada a ver. Mas isso é falta de discernimento. A gente tem que compreender a boa estrutura de Deus sendo direcionada de forma pecaminosa. Então é isso que a gente vai tentar trabalhar nessa palestra. Então, quando eu falo que ela é direcionada de maneira pecaminosa, é porque nós somos manchados pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. E esse é um ponto que a Bíblia deixa bem claro e você não pode perder de vista. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem bons momentos na vida, né? Às vezes a gente é levado a pensar assim, que hoje foi um dia assim 9,5, espiritualmente falando. Não dá para dizer 10, porque ninguém é perfeito, mas foi 9,5. Eu posso dizer que eu fiz um golaço. Golaço, viu? Eu fui calmo com as crianças. Eu ajudei as pessoas necessitadas. Na igreja eu estava lá até fechar as portas. Trabalhei que nem um camelo. Mas terminei o dia assim com aquela sensação de que, olha, não vou dar 10 porque também é se encher, mas 9,5 foi. Às vezes a gente tem essa impressão, mas a Escritura, ela humilha a gente dizendo que a gente não sabe nem como orar. Lembra Romanos 8,26 fala, a gente não sabe orar como convém. Isto é, até nos seus melhores momentos você não é lá aquelas coisas. Nos seus melhores momentos você não é lá aquelas coisas. Quando você ora, você não ora como convém. Quando você faz o que é bom, tipo dar um presente para os seus filhos, Jesus fala assim, até vocês que são maus sabem dar bons presentes. Jesus fala assim. Até vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Ele não fala, muito bem, papai. Ele não fala assim. Ele chama você e eu de mal, né? Dizendo que nós temos pecado até nos nossos bons momentos. E eu quero mostrar isso por quê? Porque parte de moldar a nossa cosmovisão à luz da queda é entender como o pecado está entremeado com coisas boas. Não é dizer que o dar presente ao filho é mal, mas é que nós podemos fazer as coisas corretas, mas entremeado com coisas que não são corretas. Eu quero dar alguns exemplos cotidianos. Vamos falar de uma coisa que é fácil da gente identificar como sendo boa, mas eu quero mostrar também um lado que pode ser negativo. Vamos falar de esporte. Né? Se eu falasse de esporte, esporte é uma coisa boa, eu vou dizer, claro que é bom. Os meninos têm que praticar esporte, porque é fonte de saúde, né? Para quem pratica, é claro. Não para assistir. Assistir não te dá saúde nenhuma. Só deixa ser barrigudo e tal. Mas para quem assiste também é fonte de diversão. Fala assim, nossa, eu amo assistir o meu futebolzinho ou qualquer outro esporte que você curta. Então o esporte, por esse lado de fonte de saúde e fonte de lazer, ele é bom. Mas o mesmo esporte que é bom, a gente sabe que no mundo dos esportes há ganância de quem o promove. No mundo dos esportes há lesões para o atleta que busca alto desempenho. No mundo dos esportes, há paixão idólatra por quem torce. Então, ainda que esporte seja bom para a saúde, se praticado corretamente, para o lazer, ele é tão entremeado com o pecado que a gente pode falar que o mesmo esporte tem idolatria, ganância e lesões. Entendeu?
O mesmo esporte bom. Agora, isso significa que a gente não pode taxá-lo de só mal ou só bom. Quando a gente diz é só bom, a gente é ingênuo. É igual quando você era mais novo, talvez você ainda fale isso. Eu lembro que eu ouvia isso muito quando eu era mais novo. Mas criança não pode ficar assistindo muito televisão, tem que ler. Leitura é uma coisa boa. Depende. Mas a gente trata a leitura quase como se fosse assim, universalmente bom. É para tirar a criança do videogame, para tirar a criança da... Mas tem leitura que não presta. Agora, ler é uma coisa boa, desenvolver imaginação, vocabulário, expressão, retórica, traz benefícios? Claro que traz. Lógica, claro que traz. Mas significa que ler em si mesmo é sempre bom? Não. Mas a gente fala quase como se fosse. Às vezes a gente perde de enxergar o pecado entremeado com coisas boas. Quero dar exemplos pessoais para você entender. E aqui agora eu vou mexer em coisas que às vezes a gente se orgulha, mas a gente comete nossos pecados quando a gente se orgulha de algumas das nossas virtudes. Quer ver? A mulher que é determinada a resolver suas tarefas do dia a dia. Ela é uma pessoa organizada, tá? Você já está pensando aqui, fulana. Está na sua cabeça. Pois a mulher, presta atenção, a mulher organizada, mas que demonstra, atenção, ela demonstra certa impaciência com quem não acompanha o seu ritmo. Agora atenção, a minha pergunta. Quando ela resolve as coisas rapidamente, é porque ela é organizada ou porque ela é impaciente? Sabe o que é legal? O legal disso é porque a gente está acostumado a pintar preto ou branco. A gente não precisa dar uma resposta única, até porque frequentemente, atenção, frequentemente nossas virtudes vêm acompanhadas de alguns dos nossos maiores defeitos. Você pode demonstrar a virtude de ser organizada e com isso não ter paciência com quem não é. As duas coisas serem verdadeiras na mesma pessoa. Vamos dar um outro exemplo. Agora deixa eu falar dos homens. Estava esperando, pastor, ainda bem, pastor. Vamos imaginar um líder na igreja, um homem que é líder na igreja, e as pessoas já falaram para ele que ele tem discernimento para enxergar o engano no coração das pessoas. Quando ele está trabalhando com alguém assim, ele tem uma percepção impressionante. Ele fala assim, essa pessoa não está bem encaminhada. Ele consegue perceber mais facilmente do que outros o engano do coração das pessoas. Mas, por isso, ele tem o costume de ser muito rápido em fazer juízo das pessoas. E ele pode fazer uma avaliação negativa de um cristão que está tropeçando na fé, que é ao mesmo tempo verdadeira, mas descaridosa. Você conhece gente assim? Ele falou alguma coisa sobre fulano e é verdadeiro, mas não foi amoroso. É verdadeiro. E isso não é ruim, isso é bom. Mas a maneira como foi dito não foi boa. E aí se ele é criticado, ele falou, mas não falei a verdade? Falou, mas você não falou direito. É possível ter pecado entremeado com virtude de tal forma que fica até difícil a gente enxergar o pecado. Se alguém nos confronta nisso, você diz, mas falei alguma mentira. Né? A pessoa que se defende, ela se defende dizendo, estou fazendo aquilo que é verdadeiro. Mas é porque a gente não enxerga pecado como entrelaçado com nossas atividades rotineiras. A gente está acostumado a pensar que uma atitude é só pecaminosa ou só do bem. Esse é filminho de criança, que tem o do mal e o do bem, tá? Na nossa vida, normalmente, a gente é o do mal e o do bem. Essas coisas estão entrelaçadas, elas estão misturadas. E a não percepção disso faz com que a gente seja muito ingênuo na avaliação das coisas ao nosso redor. Lembra que eu chamei alguns de nós, eu sei que alguns não gostaram, mas eu chamei de preguiçosos quando a gente descarta tudo ou diz que não tem nada a ver no primeiro dia? Pois agora eu vou chamar de ingênuo, quando a gente diz que tudo é do diabo ou quando a gente acha que é do bem.
E às vezes essa falta de percepção leva a gente a elogiar o que não devia ser elogiado, ou pelo menos qualificar melhor. Eu quero dar um exemplo que chamou a minha atenção há um tempo atrás. A gente pode às vezes julgar atitudes pecaminosas como sendo admiráveis. No ano passado, teve uma propaganda de uma empresa japonesa chamada Akagi, talvez você tenha visto isso, porque rodou a internet, no qual apareciam vários diretores e funcionários da empresa na frente da sua sede, pedindo desculpas ao consumidor, porque depois de 25 anos eles tinham aumentado alguns centavos do seu produto, que era um picolé, um sorvete. Então, o pedido de desculpas era que depois de 25 anos eles tinham aumentado o picolé em 20 centavos. Essa notícia rodou e apareceu até em programas da Rede Globo, nossa maior emissora, com o seguinte comentário, impressionante que é cultura japonesa. Lá o negócio funciona, né? A gente faz esse comentário assim. O Brasil nunca, mas lá funciona. Né? Lá o negócio funciona. Já pensou se a nossa presidente, na época Dilma estava no poder, né? Se a nossa presidente fosse pedir desculpa de cada aumento que tem no Brasil? Não parava de pedir desculpa, né? A reação de todo mundo é falar assim, cara, outro mundo, né? Espetacular, ó. A empresa reúne todo mundo, pede desculpas, porque depois de 25 anos, eles estão aumentando em 20 centavos. O que ninguém percebeu? Porque não tem cosmovisão cristã. Ninguém percebeu que por detrás dessa manifestação pública de preocupação, havia uma cultura de vergonha tão presente no Japão. O Japão dos samurais que preferem morrer pela sua própria espada do que pela espada do inimigo, é uma cultura de vergonha. O Japão da comida tão apresentável que beleza é até mais importante do que sabor, é a cultura da imagem. O Japão que tem tantos cuidados com o trato pessoal das pessoas e se preocupam em não ofender o outro, é uma cultura de vergonha. O que eu estou falando não é ideia da minha cabeça. Sociólogos sabem disso. Gente que tem boa leitura sabe disso. Eu não estou dizendo que o que a empresa fez foi mal. É uma preocupação com o consumidor que é impressionante, mas por detrás daquilo tem temor de homens. E temor de homens é pecaminoso. Mas a gente não olhou para essa propaganda e falou assim, que pena, né? Que cultura de vergonha. Ninguém falou isso. Ninguém. Isso mostra que a gente está acostumado a olhar para as coisas ou como só ruins, ou como só boas. A gente tem dificuldade de enxergar preocupação legítima misturado com uma preocupação com imagem. A gente tem dificuldade de enxergar essas duas coisas entrelaçadas. Mas o meu ponto é fazer vocês entenderem que nada escapa aos efeitos da queda. Pecado é abrangente e é profundo. Quando eu falo profundo, significa que nós somos manchados na raiz, na fonte da nossa personalidade. É por isso que nós nos preocupamos não só com os atos pecaminosos ou com as palavras pecaminosas, mas com as motivações. Sabe quando você pega alguém falando alguma coisa que é até certa, mas você fala assim, fulano, eu não sei se você falou assim pela motivação certa. O que você está possivelmente pescando é que é possível ser apresentável aos olhos dos homens, mas se você conhece bem aquela pessoa, você talvez perceba que a motivação não é tão santa. A Escritura fala disso. A Escritura consegue pegar nossas motivações ímpias. Por exemplo, Isaías fala que com a boca e com os lábios nós honramos o Senhor, mas na verdade o nosso coração está distante dele. E nós fazemos e cumprimos mandamentos que nós aprendemos maquinalmente. Está em Isaías 29. A ideia é de que nós podemos estar adorando ao Senhor e nossa motivação não será mais santa. Por isso, eu estou destacando esse ponto para você aprender com as Escrituras a não focar apenas nos atos pecaminosos. Eles precisam ser alvo da nossa atenção, mas entender o que os precede. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que você fica irado, por exemplo? Existem coisas por detrás da sua ira, que na hora que elas são acesas, a ira vem. E a ira é tratada de uma forma tão errada, que é quase como se fosse assim uma combustão incontrolável. Desculpa, eu sou meio assim mesmo, mas fica tranquilo, a gente está amigo aqui. É a pessoa que estoura e acha que consegue consertar rapidinho, né? Explode e consegue resolver o problema rapidinho.
Mas o que falta entendimento a essa pessoa é que existe alguma coisa que leva ela ou ele a se irar. Existem expectativas sobre como o mundo tem que ser que são erradas. E quando as circunstâncias não acontecem, ela se ira. Ele se ira. Então, é isso que a gente tem que aprender. Pecado nos mancha de tal forma que ira não é uma coisa, não é uma química que brotou do nada. Não. Ela tem ídolos lá dentro, que leva a gente a querer o mundo como nós sonhamos que ele seja. E quando ele não é, a gente fica irado. Então, o que eu quero dizer é, queda é mais profundo do que só nossas atitudes. Quem trata da ira como se fosse esse sentimento ruim, faz o quê? Compra saco de pancada, conta até 10, dá a volta no quarteirão. Tudo superficial. Porque tudo trata do sintoma, não trata da causa. Mas às vezes a gente pensa em pecado assim. A gente acha que se nós cortarmos algumas coisas do sintoma, a gente resolveu o pecado. Errado. Você trata pecado de forma muito superficial. Muito superficial. Pecado tem coisas que o antecedem, que levam você a fazer o que você faz. Porque queda é um negócio devastador. Ele afetou até o nosso íntimo. Inclusive, isso faz a gente responder a uma tendência do mundo que parece muito bonita para o mundo, mas para nós tem que ser horrorosa. O mundo frequentemente fala sobre apreciar a beleza interior. Quando a gente quer consolar alguém, a gente fala assim, ó, o que importa não é a beleza de fora, é a beleza de dentro, viu? Eu costumo dizer para as pessoas lá na igreja, falo assim, gente, olhar para dentro é mais feio ainda. O negócio é horroroso. Porque a Escritura revela o nosso interior como sendo cheio de pecaminosidade. Então, a gente não olha para dentro de si para ser encorajado. Enquanto o mundo fala assim, encontre o herói dentro de si. Né? Vá buscar forças no seu interior. A gente está dizendo, faça o contrário. Você foi feito para buscar forças fora, não dentro. Tem uma expressão que a gente já usou e que as pessoas usam muito, mas que eu aprendi com um pastor conselheiro, que é uma expressão indevida. Ele fala assim, frequentemente as pessoas falam assim, ó, cheguei na sua igreja e eu tô gostando porque eu acho que eu me encontrei. Aí ele falou assim, ó, se encontrar é a pior expressão de todas. Primeiro porque você não foi feito para se encontrar. Seus olhos são para fora, não para dentro. Você tem que encontrar outras pessoas, não você. Deus te fez para encontrar outro, por isso que o mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem nenhum mandamento na Bíblia, ame a si mesmo. Porque ela parte do pressuposto que isso você já faz por natureza. Mas a gente fala assim, quero me encontrar, do tipo assim, estou tentando me encaixar aqui. Eu sei que você quer falar uma coisa boa, mas você está buscando a coisa errada. Sabe como é que você se encaixa? Quando você encontra outros que te servem e são servidos por você. É assim que você se encaixa numa igreja, não se encontrando. Não é uma busca para descobrir o seu interior, para saber quem você é. Sabe aquelas pessoas que saem em viagem e falam assim, estou tentando me descobrir. É um asno. Buscando a pessoa errada. Porque ele vai só encontrar idolatria lá dentro. Porque ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para encontrar outro, o seu Criador. E bons teólogos do passado já disseram que a gente só se conhece quando a gente conhece o Criador. É quando a gente conhece Deus que aí a gente começa a se conhecer. Se a gente não conhece Deus, então a nossa visão de nós mesmos é completamente deturpada. Sabe por quê? Porque Deus nos deu a sua palavra e a sua palavra é chamada de espelho. E o espelho da palavra não é igual aqueles de parques de diversão que deixa você mais alto, mais gordo. Não, ela não distorce. Ela mostra você do jeito que você é. Você sem se olhar no espelho está se achando lindo. Mas quando o espelho mostra todas as suas imperfeições, você fala, meu Deus. Por isso que a gente precisa de Deus para se conhecer. Porque Ele coloca o espelho diante de nós e mostra as nossas imperfeições. Agora, até agora eu estou falando mais de pecado pessoal, isto é, na nossa vida individual. Mas eu quero que você entenda que, na Bíblia, pecado é tratado como sendo uma coisa cósmica. Abra, por favor, em Gênesis 3. Vamos ler duas passagens aqui. Gênesis 3,
versos 17 a 19. Gênesis 3, versos 17 a 19. Primeiro texto, fala assim. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A ideia é que quando Adão peca, Deus não traz consequências do pecado apenas para Adão, mas para todos aqueles a quem Adão representa. Por isso que a mulher recebe uma palavra de maldição, Adão recebe uma palavra de maldição, os filhos de Adão, Romanos 5 vai nos ensinar que por causa do pecado do pai da humanidade, os que são filhos de Adão nascem debaixo de morte. Essa é a maldição, é o salário do pecado. E isso acontece com a terra, porque, lembra, se o homem devia dominar a terra, nós falamos ontem do mandato cultural, se o homem devia dominar a terra, se ela é responsabilidade dele, quando ele é amaldiçoado, a terra é amaldiçoada por causa do pecado dele. E é isso que acontece. Então, o que em Gênesis 3 é descrito de maneira bem específica sobre a terra, não mais facilitar a produção agrícola, agora vai ser difícil, vai ser com o suor do rosto que ele vai tirar sustento da terra, é dito de maneira até mais cósmica em Romanos 8. Abre lá em Romanos 8, versos 20 a 22. Romanos 8, versos 20 a 22, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Olha que interessante. Está falando que a criação está debaixo de cativeiro da corrupção, não voluntariamente, mas por causa de alguém que a sujeitou. E agora ela anseia ser liberta desse cativeiro da corrupção. Se ontem nós falamos da beleza da criação, hoje eu quero que você entenda que a criação não é tão bela e tão encantadora quanto ela era. E tudo que a gente vê de lindo é o que Deus, na sua bondade, ainda preservou. Mas são resquícios de um mundo perfeito que se foi. A Escritura coloca a criação debaixo de cativeiro. Então isso explica uma série de coisas. Explica porque o mundo é como é, porque ele está indo de mal a pior. Se as pessoas perguntassem assim, olha, eu acho que o ser humano não tem solução para opressão, para pobreza, para divórcios, para guerra, a gente não sabe nem explicar por que essas coisas acontecem. A Bíblia diz, sabe sim. Tem uma palavrinha que explica o porquê dessas coisas. Pecado é a origem dessas coisas. Não significa que é uma explicação simplista, e nem simples de ser resolvida, mas ela é a explicação do porquê o mundo está indo de mal a pior. Então esses efeitos cósmicos mostram a sua abrangência. Se eu falei que pecado é profundo em nós, ele também afeta toda a criação. Isso faz a gente entender um pouquinho melhor algumas coisas que normalmente a gente não entende. Vamos lá, vamos fazer uma aplicação ecológica, que nem eu falei ontem. Frequentemente a gente olha para a natureza como nossa amiga e nós a estragamos. A gente falou disso ontem, né? Pois, de acordo com a Escritura, é o contrário, ela é nossa inimiga. Por causa da maldição, ela não torna o trabalho do agricultor fácil. É por isso que tem peste, é por isso que tem solo árido, impróprio para plantação. Ela agora funciona de forma contrária, tanto é que em Gênesis 9 a gente tem uma evidência disso quando Deus fala para Noé que ele colocaria medo nos animais para os homens não serem mortos. Por quê? Porque depois da queda houve uma bagunça em termos de domínio. Agora as feras são amedrontadoras ao ser humano. Por isso que Deus tem que infundir medo nelas, para que elas não devorem o ser humano. Por quê? Porque agora elas não estão em amizade com os homens, elas estão em inimizade. O solo é improdutivo, os animais não são amigos, pelo contrário, a animosidade, e por causa disso,
Jesus Cristo precisa colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e sujeitar todas as coisas ao seu domínio. Amanhã eu vou falar um pouquinho melhor sobre um texto que eu acho lindo. Em Hebreus 2, o autor aos Hebreus cita o Salmo 8. O Salmo 8 é aquele que fala assim, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. No entanto, fizeste um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre os animais selváticos, né? As aves dos céus, os peixes no mar e tudo mais, dizendo assim que o homem não era Deus, mas Deus o colocou em posição de destaque e deu a ele domínio da terra, remontando a história da criação. Só que Hebreus 2 faz uma coisa extraordinária, eu vou falar um pouquinho disso amanhã. Fala que quem faz isso, quem coloca domínio de volta na criação, é o homem perfeito, Jesus Cristo. Hebreus 2 aplica o Salmo 8 a Jesus, dizendo que ele é que bota de novo os pingos nos is, coloca as coisas no seu devido lugar. É por isso que ele diz que o que nos espera é novo céu e nova terra, onde o leão pasta com o cordeiro. Ele consegue fazer essas coisas, você não consegue. Você e eu perdemos esse domínio. A gente perdeu, agora a criação não está mais debaixo do nosso total controle. Pelo contrário, a gente carece de obra sobrenatural para que ela seja colocada de volta debaixo do nosso controle, debaixo do nosso domínio. Então, é importante a gente entender essa inimizade. Ontem eu mencionei algumas coisas boas que Deus colocou na criação, e eu até citei Gênesis 4, que fala a história da descendência de Caim, que tinha lá o pai do cuidado do gado, da música, da metalurgia. A gente falou disso ontem brevemente. Pois se por um lado isso mostra pra gente que esse potencial estava na criação e ele é bom, por outro lado a gente vê que Gênesis 4 é a história de uma descendência de Caim que vai construir cidades. Mas construir cidades é sinônimo de grandeza. Por quê? Porque mais na frente nessa história eles querem construir uma torre que chega até os céus. E o texto fala que é porque eles queriam fazer um nome para si. Então a história que começa ali em Gênesis 4, com a descendência de Caim, e vai até Gênesis 11, é uma história de abandono de Deus, em que as pessoas querem usar ciência, tecnologia contra Deus, para construir o seu próprio império. Não é curioso que na Bíblia, quem constrói a cidade, que não tem fundamentos, é Jesus Cristo. Ele que constrói a cidade que nos aguarda. Ele que nos prepara lugar. Exatamente porque tudo que a gente constrói vira o nosso império e não o reino de Deus. Tudo que a gente constrói vira o nosso império. E eu quero que isso tudo nos dê uma noção de cosmovisão que não nutre uma visão utópica da sociedade. Por que é importante a gente pensar nisso tudo que nós estamos falando? Esse é o maior ponto, esse primeiro que eu estou falando. Porque se a gente não tiver essa visão da profundidade do pecado, nós vamos nutrir uma visão utópica da sociedade. A gente vai dizer assim, que as pessoas são más por causa do ambiente. Se a gente mudar o problema da educação, né? A ignorância, e a gente solucionar o problema da ignorância com a educação, se a gente solucionar o problema da pobreza com uma distribuição equitativa de renda, se a gente trabalhar outras condições sociais indesejáveis, o mundo vai ser perfeito. Essa é uma expectativa utópica. Não é que essas coisas não devem ser almejadas, porque elas expressam justiça, bondade, misericórdia, mas elas não são a solução para essas coisas. Prova disso é que países que você e eu, às vezes, sonhamos em viver ou pelo menos passear, têm problemas sociais tremendos, ainda que a economia deles vá melhor que a nossa. Tá? Então é bom que a gente seja lembrado disso. De que não existe uma visão, não deveria haver uma visão utópica. Melhorar a educação, aumentar as condições econômicas, refazer as estruturas sociais, isso não leva a um mundo perfeito. Inclusive, todas as vezes que as pessoas caem nessa promessa, elas estão a um passo de totalitarismo. Os regimes políticos totalitários são aqueles que conseguiram convencer as pessoas de que com o governo certo nas mãos, o Brasil decolaria. Ou qualquer outro lugar. Isso aconteceu com vários grandes políticos do século XX.
tá? Isso aconteceu em histórias tristes, tanto em nível mundial quanto em nível mais local. Todas as vezes que alguém acredita que a sociedade se resolve assim, com as pessoas certas no lugar certo, ela tem uma expectativa utópica. Isso leva ao totalitarismo. Então, esse é o meu primeiro ponto, mostrar que pecado é muito mais profundo do que a gente está habituado a falar. E é mais abrangente do que a gente está habituado a tratar. Ele torna as coisas difíceis demais para serem reparadas. Segundo ponto que eu quero trabalhar é que pecado é... Segundo ponto, se você está anotando, o par de palavras é pessoal e parasita. Pessoal e parasita. O que eu quero dizer com pessoal é o seguinte: se a sociedade é má porque o homem é mau, então a gente não pode dissociar o mal social do mal pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque não é incomum a gente falar das estruturas sociais como sendo más. Você já ouviu essa linguagem? Isso é uma linguagem muito comum, principalmente no discurso socialista. Mas acontece em vários outros lugares. Quando as pessoas falam assim, o problema são as estruturas, a gente tem que derrubar as estruturas. Quer ver um discurso que cai como uma luva no coração do brasileiro? Quando você fala assim, o problema do Brasil é o sistema. O sistema é ruim. Essa linguagem cai como uma luva por quê? Porque é perfeita, se diz, tá certo, é isso mesmo. Se a gente mudar o sistema, olha só a expectativa utópica. Se a gente mudar o sistema, eu acho que o Brasil vai para frente. Mas todas as vezes que a gente fala que o problema são as estruturas, ou o problema é o sistema, a gente corre o risco terrível de despersonalizar culpa. Culpa vira estrutural. Aí você tira o ser humano da jogada. Você fala assim, o problema é a burocracia é ótima, não tem endereço. Você não vai chamar a burocracia para testemunhar. Você não vai pressionar a burocracia. O problema é a burocracia. Você fala, é verdade, né, cara? O Brasil tem muita burocracia. Você fala, é verdade. Mas ninguém é culpado, entendeu? É a burocracia, ficou ótimo. Ninguém recebeu a culpa. O problema é impessoal. Mas isso é tremendamente danoso para o nosso discurso sociopolítico. Porque a gente está tratando uma coisa do jeito que a Escritura não trata. Deus não julga estruturas. Estruturas não têm pecado, são pessoas que têm pecado. Jesus Cristo julga pessoas, não estruturas. Portanto, nossa linguagem de falar que estruturas são más, ou estruturas são demoníacas, ou coisa do tipo, talvez seja a nossa maneira de dizer que o pecado pode ser coletivo, e de fato é. A gente tem coisas que são coletivas, endêmicas no Brasil, a gente chama de sistêmicas, mas o que eu quero alertar para você deixar é uma linguagem que despersonaliza culpa. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Pecado é eminentemente pessoal, portanto, tudo aquilo que não presta no nosso país é pessoal, é cometido por pessoas que fazem algo que desonra o Senhor da vida delas. É pessoal, o pecado é pessoal. Nunca é sistêmico no sentido de que é impessoal. Outro aspecto pessoal do pecado é o seguinte, é a gente entender que por detrás de pessoas existem forças espirituais do mal. A Escritura fala disso. Ela fala, nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, forças espirituais do mal. Paulo está falando disso para que a gente compreenda, presta atenção, não batalha espiritual à parte de coisas do dia a dia. Esse é um problema da maioria dos evangélicos no Brasil. Eles tratam batalha espiritual à parte do que você faz. Então, se você tem um problema, é o demônio do não sei da quê. Aí você vai expulso o demônio da preguiça. O demônio da, sei lá, qualquer demônio que você queira inventar aqui o nome, né? Você resolve a parte da culpa pessoal. Errado isso. Na Bíblia, presta atenção, isso pode ser difícil para você, mas você tem que aprender. Na Bíblia, quando demônios acabam usando pessoas para uma obra demoníaca, Deus culpa tanto demônios quanto pessoas. Pessoas não são isentas de culpa só porque são usadas pelo inimigo. Isso é um ponto importante para a gente aprender. Deus fala isso várias vezes. Ele fala que ele vai levantar a Babilônia para castigar as outras nações. Depois ele vai punir a Babilônia porque a Babilônia é soberba. Aí você fala, mas como assim? Deus fala isso aí. Goste você ou não, ele fala isso.
Ele fala, por exemplo, que Pedro estava sendo usado por Satanás quando ele falou assim, Jesus, negócio de morrer aí, baixa a bola, Jesus, não precisa não falar essas coisas, só para a gente ficar com dó do você. Arreda Satanás. Jesus não estava falando de alguém que era possesso pelo inimigo, ele estava falando de alguém que falava as coisas em conformidade com a mentalidade demoníaca. Os nossos maus conselhos aos nossos queridos são demoníacos. O que eu quero que você entenda é isso. Não é que você trate de batalha espiritual assim como se fosse uma coisa à parte. Vamos fazer uma oração de poder que vai livrar você das forças. Não é isso. Por quê? Porque todas as vezes que você se arrepende do seu pecado e vem para Jesus Cristo, Ele liberta você dessas forças. Se você vai fazer esse trabalho especial, Ele quer que você se renda aos pés do Senhor. Ele quer que você dependa dele. Todas as vezes que depender dele, você não vai dar mais ouvidos para esse que usa, inclusive, pessoas de bem. Então, esse mostra um aspecto ainda mais profundo da pessoalidade do pecado. O pecado é eminentemente pessoal. E olha como ele é, inclusive, ele é sorrateiro. Eu achei isso muito bacana. Quando eu estudei Gênesis 3, alguns anos atrás, me veio à mente a ideia de que Gênesis 3 é o exemplo perfeito do que acontece com praticamente todo o pecado nosso, inclusive na maneira como a gente inverte os mandamentos que Deus nos deu. Ontem eu falei para vocês do mandato cultural, mas eu disse que para você entender o mandato cultural, eu falei, nós temos um relacionamento com Deus, o mandato espiritual, esse é prioritário, é o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois um mandato social, que é amar o próximo como a si mesmo, esse é o segundo grande mandamento, Jesus disse. E temos um mandato cultural, do qual eu tratei ontem, que é para serviço do próximo e para a glória do Senhor. Tá? O que acontece na criação? Olha que curioso. Há uma inversão desses mandatos, de tal forma que o homem não lidera o seu lar, pelo contrário, ele escuta a sua auxiliadora, ela não se submete ao seu líder, pelo contrário, ela dá ouvidos à serpente. Então, o que é estranho disso tudo é que quem é mais ouvido na história é a criação, simbolizada pela serpente. Depois, quem é ouvido em segundo lugar é a mulher. E em último lugar, o Criador, que é o menos ouvido da história. Ao invés de Deus ser amado sobre todas as coisas, e depois o próximo, para domínio da criação, é o contrário. A criação me domina, eu inverto a ordem no ambiente social, e eu não dou ouvidos ao Criador. Gênesis 3 inverteu a pirâmide. Botou as coisas de cabeça para baixo. Isso mostra o que o pecado faz. Ele dá nó nas coisas. A Escritura, tem várias coisas que eu não vou explorar aqui, eu só vou mencionar para vocês. A Escritura chama pecado de idolatria, porque pecado sempre é a adoração de alguma coisa que a gente ama mais, ou quer amar junto de Deus. É curioso isso, porque idolatria não significa tirar Deus da jogada. Idolatria significa acrescentar outros junto ao Deus verdadeiro. A nossa dificuldade com o pecado é isso. É porque se pecado fosse assim, eu não adoro a Deus, só adoro o pecado, você fala, graças a Deus, hoje eu só adorei o Senhor. Mas a verdade é que o nosso coração é dividido. A gente pode amar o Senhor e ainda assim ter simpatia ou flertar com outros deuses. A gente faz isso. Nosso coração faz isso com frequência. Então, idolatria é enganoso porque idolatria permite muitos deuses, inclusive o verdadeiro. Tudo bem. Satanás não chega e fala assim, abandone Jesus. Ele fala, adore a Jesus, é bom. Só que você curte outras coisas, você adora e ama outras coisas. A Escritura, como a gente viu também no texto de Ezequiel, chama pecado de adultério. Porque pecado é pessoal, é um rompimento de um relacionamento pessoal com o nosso marido, analogicamente falando. Tá? Então, quando a gente possui a estrutura da imagem de Deus e a gente utiliza de forma contrária à vontade de Deus, o pecado se torna vil. Eu falei que o pecado ele é pessoal e parasita, e agora eu vou introduzir essa ideia de parasita. O que eu quis dizer por parasita é o seguinte: pecado não tem um reino próprio. Essa aqui é uma coisa importante para a gente aprender, para que a gente não caia no erro do chamado gnosticismo no passado, que tinha uma mentalidade maniqueísta de pensar. O que são esses nomes? É de que você tem um Deus do bem e um Deus do mal. Um império da luz e um império das trevas. Essa maneira de dividir
pode ser muito enganosa. Sabe por quê? Para a maioria das pessoas, o império da luz está aqui e o império das trevas está aqui. Não é a melhor maneira de descrever. Sabe onde é que está o império das trevas? Dentro do domínio de Deus. Aí você fala, como assim, pastor? Você acha que Satanás criou alguma coisa que é dele? Tudo que ele pega, ele usurpou. É só capital emprestado, que ele nunca devolve. Tem que ser tomado dele, né? Mas ele só trabalha com capital emprestado, ele não tem nada dele. Nada dele. O império das trevas, portanto, não vive à parte do domínio de Deus. Deus não domina aqui, ó, onde tem os crentes que amam ele, mas lá Satanás está reinando, que é uma loucura. Não, esses dias eu falei na igreja onde eu pastorei, uma coisa que chamou a minha atenção também. Eu falei assim, coisa do Espírito de Deus. Por que Satanás é chamado de o príncipe deste mundo? Porque ele não é o rei. Ele é um usurpador. Ele é igual a Absalão no reino de Davi. Ele é igual a Absalão no reino de Davi. O reino não é dele, mas ele usurpa como criatura do Senhor. Então, o pecado faz o quê? O pecado é parasita. Ele toma um organismo que não é dele e ele usa os nutrientes para o seu próprio proveito. O pecado faz isso. Ele distorce a direção. A estrutura ele não consegue apagar. Deixa eu explicar isso porque é importante. Pecado, por mais abrangente que seja, não consegue destruir a estrutura de Deus. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente estivesse falando de família. Você dissesse assim, pastor, mas a nossa sociedade está uma vergonha. Nossa sociedade destruiu o conceito de família. Não é verdade. Você vai dizer, mas pastor, você tem uma visão muito otimista. Não, eu quero que você entenda o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que a sociedade não tenha corrompido de forma profunda o senso de família. Claro que corrompeu. Com as várias causas aí, inclusive LGTB e outras letras mais, tem corrompido a nossa visão de família. No entanto, presta atenção, mesmo quando os homens fazem as coisas mais desonrosas ao Senhor, eles nunca conseguem fugir do senso de que eles precisam de uma família. Sabe o quê? Porque isso está no HD. Está cravado no interior deles. Até quem não tem família de sangue procura amigos para dizer assim, vocês são a minha família. Porque pecado pode distorcer a direção, mas ele nunca apaga a estrutura. Interessante isso. Pecado é parasita. Ele suga os nutrientes de onde ele está, mas ele não consegue distorcer. É por isso que o ser humano consegue usar coisas corretamente, mas para propósitos contrários. Pensem como o ser humano usa as leis da lógica contra o Senhor da lógica. Quando você vê ateus argumentando, eles estão usando de lógica. A lógica que Deus fez, que funciona muito bem, mas que eles estão usando para propósitos errados. Isso acontece com frequência. Então o pecado ele faz isso, ele distorce a maneira como deveria ser utilizado. Ele nunca destrói a estrutura. É verdade que ele pode distorcer a estrutura, danificar a estrutura. A Bíblia fala que os homens sem Deus são obscurecidos de entendimento. Isto é, existe alguma coisa no entendimento deles que não funciona corretamente. Não funciona bem, por mais inteligentíssimos que sejam, eles não têm visão para enxergar as coisas do Senhor. Então a estrutura foi danificada, ela não é apagada, mas ela foi danificada. Eu costumo brincar, uso uma analogia e falo assim que a estrutura, se a estrutura fosse um carro, o pecado gerou perda total. Mas o que mais me fascina nessa história não é a perda total. É que o martelinho de ouro de Jesus é espetacular. Eu vou falar dele amanhã. Ele consegue pegar uma coisa que já foi condenada e reparar tudo. E fazer isso se encaixar de novo de uma forma extraordinária. Vamos para o último ponto, que eu já estou quase acabando. Esse último ponto vai ser mais curto. Eu quero falar de como o pecado é mundano e secular. Então, o nosso primeiro ponto foi profundidade e abrangência. Nosso segundo ponto foi pessoal e parasita. E o terceiro é falar do mundano e secular. E aqui eu vou voltar em algumas coisas que eu falei na primeira palestra para a gente conectar os pontos. É recorrente a nossa
a análise de evangélicos sobre atividades e posturas que crente pode fazer ou não pode fazer. Quando um crente quer uma maneira preguiçosa, de novo a minha palavra, preguiçosa de resolver o que ele deve fazer, ele fala assim, pastor, tal coisa é pecado? Se o pastor fala é pecado, o pastor fala que é pecado. Crente que é crente não faz, o pastor falou que é pecado. Lá no PV, ouvi, ele falou que é pecado, então não pode fazer, crente que é crente não faz tal coisa. Assim, quando a gente usa esse tipo de postura, em que nós não temos discernimento sobre o que é pecaminoso e o que não é, frequentemente o que acontece é que a gente divide atividades e posturas entre o que é mundano e o que é sagrado. Voltando na nossa primeira palestra. A gente divide as coisas em termos de atividades e posturas. Isso aqui crente não faz. Crente faz isso aqui, ó. Ao invés de entender essas coisas entremeadas do jeito que eu estou falando, a gente as divide quase que geograficamente, em termos de posição que ela ocupa na cultura ou na criação de Deus. Então, para muitos evangélicos, mundanismo é composto de certas atividades. Mundanismo é certo tipo de jogos, ou danças, ou certo tipo de arte. Para muitos evangélicos, isso é mundanismo. Crente que é crente não faz isso, não é? Ao invés de entender que as coisas boas que Deus fez, como jogos, lazer, como arte, são corrompidas. Ao invés de olhar para essas coisas como sendo criacionalmente boas, mas pecaminosamente distorcidas. Essa falta de discernimento é o que eu estou falando com vocês desde a terça-feira, nossa primeira palestra. Então, presta atenção em como a gente frequentemente categoriza certas coisas como praticamente más em si mesmas e outras como sendo boas. A gente consegue enxergar muito facilmente mundanismo na política, mundanismo no direito, mundanismo no comércio, na arte. A gente consegue com mais facilidade. A gente é um pouco mais, tem mais dificuldade de enxergar mundanismo na enfermagem ou na pedagogia. A gente tem mais dificuldade. Você quer ver como? Eu te explico. Você está lá na igreja, aí chega o adolescente e fala assim, então, meu irmão, eu estou pensando em ser um ator. Aí você fala, oh meu Deus, conversar com o pai dessa criança. Não sabe o que é a vida. Não, eu quero fazer teatro. Aí chega a irmã dele e fala assim, então, eu quero fazer enfermagem. Aí você fala, boa menina, tá aí uma menina crente. Por quê? Presta atenção. Na nossa cabeça, certas profissões são quase que eminentemente más. E outras são quase que livres de pecado. Então, eu já ouvi muito crente dizer assim, ó, não dá para ser crente e ser político. Acho que não dá, na prática não dá. Não dá para ser crente e advogado criminal, não dá. Não dá para ser crente e ser um ator de peça, não dá. Mas nunca vi ninguém falar assim, não dá para ser crente e ser um educador. Eu nunca vi alguém falar assim. Ou não dá para ser crente e ser um enfermeiro. Eu entendo, atenção, antes de você ficar bravo comigo, eu entendo que tem certas profissões em que o pecado permeou de tal forma que torna a nossa visão difícil de enxergar a bondade. Eu sei disso. Eu sei que há lugares em que são mais perigosos para os nossos meninos. Eu sei disso. Eu também sou pai e tenho temor dessas coisas. O que eu estou chamando a atenção é que nós nos deixamos ser enganados ao pensar que certas coisas praticamente são más, irredimivelmente más. E outras são tão boas que se o seu menino falar que ele quer ser isso, você fala, maravilha. Né? Quase não tem nenhum alerta para fazer, a não ser assim, ó, cuidado na República lá, tá. Um alertinho ou outro, mas assim, nada sobre cosmovisão, entendeu? Porque a gente classifica algumas áreas da criação como sendo eminentemente más e outras não sendo más. E eu queria que a gente tivesse, mais uma vez, uma visão um pouquinho mais rebuscada do que é mundanismo. Eu citei essa analogia numa resposta no primeiro dia, e eu vou repeti-la aqui. Mundanismo não é um tipo de atividade, é um lugar onde você vai. Mundanismo é um vírus. Você carrega consigo onde você estiver, aonde você for. Você carrega consigo.
tá? Pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja, você carrega consigo. Então é importante a gente entender isso. Minha última colocação dentro desse terceiro ponto é que, ainda que o pastor Heber tenha falado de pecado, pecado moeu a gente nessa manhã, Deus é tão bondoso que Ele não deixa com que pecado faça todo o estrago possível. Isso diz respeito a uma doutrina que teólogos chamam de graça comum. Deus, na sua graça, derrama a todos os homens da sua bondade, de tal forma que os homens não experimentam só aquilo que é mal. Deus não fala que chuva vem sobre bons e maus, justos e injustos, né? Sementeira, ceifa, sol, dia, noite, essas coisas vêm a todos os homens, independente do seu desempenho espiritual, porque Deus é gracioso. Aqui, graça é no sentido de que a sua bondade se manifesta, dando o que os homens não merecem, ainda que eles não sejam remidos. Deus lhes concede uma série de coisas boas. Vou dar um exemplo que a gente às vezes não pega. Em Atos 14, versos 16 e 17, Paulo, se eu não me engano, está fazendo um discurso e ele fala que Deus, na sua bondade, encheu o coração dos ímpios de fartura e de alegria. Por que esse texto é interessante para nós? Porque a gente está acostumado a evangelizar assim, então. Eu vim falar de Jesus porque você não tem alegria. Aí a pessoa fala assim, tenho. Não, não tem não. Tenho. Não, não tem não. A Bíblia fala que ele tem. A Bíblia fala que ele tem. Inclusive que isso vem de Deus. Mas que o fato de Deus ter enchido o coração dele de fartura e de alegria não significa que ele deveria se voltar contra o Senhor. Deve se voltar para o Senhor. Então, a gente tem que aprender a compreender que muitas das coisas que pessoas não cristãs usufruem, não é porque eles são pessoas do bem. É porque Deus é gracioso para com elas. A sua graça comum faz com que até gente descrente fale coisa verdadeira. Antes de ontem? Não. Ontem eu citei o exemplo do apóstolo Paulo citando poetas aos atenienses. Na epístola de Tito, ele cita um profeta cretense para falar para os cretenses. Ele está sempre citando palavras pagãs, usando como verdadeiras dentro das suas epístolas, palavra inspirada pelo Espírito. Olha que interessante, ele pega um poeta pagão, um profeta de alguma religião pagã, e ele coloca dentro de uma carta inspirada. Por quê? Porque toda verdade procede de Deus. Se é verdadeiro, vem de Deus. Se é verdadeiro, é a graça de Deus que permite que homens profiram aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é belo. É por isso que a gente tem que aprender a discernir, de novo, e eu vou fechar com isso, discernir o verdadeiro do mentiroso, o belo do feio, o bom do mal, não descartando as coisas com aquela preguiça que eu falei no começo, mas compreendendo que numa mesma coisa, numa mesma manifestação artística, numa mesma palestra, numa mesma aula, num mesmo curso, num mesmo projeto de trabalho, pode ter coisa verdadeira e mentirosa, boa e ruim, bonita e feia. A gente tem que aprender a discernir isso, a detectar isso. Isso nos dá sensibilidade para enxergar o pecado de uma maneira muito mais rica, mais profunda, do que só fazer o que muitos crentes fazem, de taxar certas coisas como mundanas e deixar com que santidade seja crente que é crente não faz isso, não faz aquilo outro. Essa é uma santidade muito superficial, legalista, que não considera o pecado permeando várias das coisas que a gente faz. Então, à medida que eu encerro, eu quero que essa palavra ajude você a compreender que tudo que você faz é, em alguma medida, manchada pelo pecado, e que Jesus Cristo está limpando isso. E graças a Ele por isso, amanhã a gente vai ver como é que Ele faz isso. E algumas das coisas sobre redenção. Mas antes de chegar em redenção, o meu propósito hoje era dar a você, mudar um pouco da cor da sua lente. Eu comentei com alguém com quem eu conversava ontem, que se ontem foi muito animador, porque falou da criação de Deus, coisa linda, hoje foi assim, deu até azia. Pastor? Porque hoje o senhor assim só... Mas o crente que tem uma cosmovisão cristã,
Ele está ciente da beleza da criação, mas ele se entristece. Igual o salmista no Salmo 119, ele fala assim: torrentes de águas brotam dos meus olhos, porque os homens não cumprem a tua lei. Ele chora não só por causa dos seus pecados, ele chora por causa dos pecados ao seu redor. Queda faz isso, deixa a gente triste, porque a gente olha as coisas lindas que Deus fez e a maneira tão perversa com a qual o homem utiliza as coisas lindas que Deus fez. É assim que a gente tem que olhar para esse mundo. E isso não é para dar desespero, é para fazer a gente mais encantado por aquilo que vem amanhã. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, mais uma vez refletindo sobre verdades bíblicas e hoje falando sobre um assunto que costuma nos envergonhar. Faz-nos lembrar que esse discurso é necessário para o nosso crescimento. Nós não podemos deixar de falar das nossas motivações pecaminosas, da maneira distorcida com a qual nós empreendemos. Que o Senhor nos ajude a enxergar pecado e beleza, verdade, bondade entremeados por este mundo. Que nós não sejamos ingênuos em dividir esse mundo nas pessoas que são do bem e do mal. Isso é coisa de criança, Senhor. Isso é coisa de gente ingênua ou gente sem discernimento. O Senhor tem nos feito crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então ensina-nos a enxergar pecado entremeado com coisas boas. Faz-nos ter esse tipo de cosmovisão. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém.